Muito bem, boa noite. É com muita alegria que eu abro esse nosso último encontro com nossa última convidada, Cristine Greiner, aqui conosco, com o elenco do Núcleo, essa participação mais que deliciosa do Plínio Ribeiro, que tanto me agrega saberes e alegrias. Estamos com o elenco, Ari Borghese, Daniel Aleixo, Matheus Iude, Pedro Ribeiro, e no nosso elenco também está o Vitor Rosa, que não pôde estar conosco. E estamos aí concluindo o projeto Encanteria, fomentado pelo edital de apoio a projetos culturais descentralizados de múltiplas linguagens da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Foram 30 apresentações por todas as regiões de São Paulo, de Zona Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro. Foram 3 palestras vivência, contando o que os encantados de Umbanda nos ensinam sobre dança, ministrada por mim, o que os yokais nos ensinam sobre dança, ministrada pelo Daniel Aleixo, e o que as sereias não nos ensinam sobre transgeneridade, com a Ari Borghese. Dentro disso, começar com essas palestras, porque elas contam um pouquinho de justamente quais foram esses encantados que a gente foi evocando durante o trabalho. E aí, para contar para vocês brevemente, que não puderam estar nas apresentações, mas que também tiveram interesse, na semana que vem estreia a obra audiovisual, nosso filme, a partir dessas gravações. Então a gente vai conseguir também disparar isso de alguma maneira para todo o Brasil. E aí a gente pergunta na nossa sinopse, né? O que acontecerá com a cidade e seus habitantes quando forças avassaladoras emergirem da terra para enfim destruir todo o asfalto da civilização? 5 dançarinos e 3 músicos ofertam suas carnes para a presentificação das forças que desejam amaldiçoar os inimigos, abençoar os amigos e despertar outros modos de existência, no momento que, se antes isso já era necessário, agora é urgente para o nosso país, né? Dança e música como estratégia potencializadora da vida, possibilitando que encantados, transeuntes e todos aqueles que quiserem estar conosco celebrem juntos mais uma vez. E aí a gente sabe, né, que essa questão da encanteria a encantaria é uma manifestação afro-indígena muito comum no norte e nordeste do Brasil, que é essa noção de que não se morre, mas encanta-se. Então, a parte fundante do projeto foi justamente celebrar todas as gentes, pensando essas gentes não só humanas, né, mas todas essas gentes massacradas pelos projetos de aniquilação, que cada vez se aprimoram mais. Evocar as poéticas desses encantados, dessas encanterias, como um ato de resistência e louvação a todos os seres, saberes e fazeres que são excluídos do Brasil oficial. Dentro disso, nós, para estarmos com pessoas que fundamentassem isso e que potencializam de outras maneiras de norte a sul do Brasil os encantos e desencantos, seja no campo da arte, seja no campo das manifestações populares, seja no campo das manifestações religiosas, nós tivemos 5 convidados, que foi o Djalma Moura, aqui de São Paulo, dando Ritual e Tempo Primordial. Do Ceará, chamamos Pedra Silva para falar sobre as práticas de uma atuação macumbeira. Disso tivemos também do Ceará, Franciele Pitaguari, Nádia Luzia e Ana Aline para desatar os encantes, pôr os pés no chão para sonhar. Marina Souza, Risoflora, de Pernambuco, para evocar encantados para moveres nas danças populares. O Caio Mota, para falar sobre as despotencialidades dos espaços da dança. E agora a gente termina com você, Cris, para a gente conversar um pouco a respeito da educação, pesquisa, criação e suas redes encantatórias. Esse foi o projeto. Ufa! Obrigada, Tiago. Obrigada pelo convite, né? E a você e a todo mundo do grupo que está aqui. E estou muito feliz do Plínio estar com a gente também, que é nosso super parceiro, já que a gente está falando das redes de pesquisa encantatórias, tem tudo a ver, o Plínio está aqui com a gente.
Então, como a gente combinou, eu vou falar algumas coisinhas, o Plínio vai falar também, e aí a gente pensou em fazer uma conversa. Então, o que vocês quiserem ou comentar ou perguntar, vamos fazer um bate-papo bem informal, tá bom? Então, assim, hã, essa questão dos encantados, né, bom, claro, vocês, né, Tiago principalmente, e os convidados todos, e ele mencionou que Daniel falou dos yokai, que também me interessam muito, né, estou bem interessada nesses fantasmas. Eu acho que, do ponto de vista, assim, da cultura afro, vocês entendem muito mais do que eu, então não vou nem falar disso, né, porque não sou tão sabida como vocês. Mas tem algumas questões que me interessam muito, né, então quando você me convidou, tia, a gente lembrou que, por exemplo, a Lia Rodrigues, né, que é coreógrafa, a companhia dela está sediada ali no Centro de Arte da Maré, ela também fez um espetáculo chamado Encantado. Nem sei se você viu, Plínio, você viu em Paris? Você conseguiu ver? Então, e também, assim, o modo como a Lia lida com isso, claro, não é com a expertise e mesmo recorte que vocês, porque é um pouco como ela fez ali no Para que o Céu Não Caia, em que ela teve uma interlocução com o livro do Davi Copenaua. Então, assim, não é uma coisa literal, né, é uma entrada, assim, é uma entrada que, de alguma forma, dá vamos dizer assim, uma ignição para um processo de criação ali. E antes do Encantado, ela tinha feito aquele espetáculo Fúria, que é um espetáculo, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, assim, é uma necropolítica, aquele Fúria. Assim, realmente, você sai desencantado. E eu acho que o Encantado foi um pouco uma busca, assim, de abrir caminhos, né. Me parece que essa questão da encanteria, dos, encantados que, como você explicou, Tiago, é diferente da pessoa que morre, o entendimento de que a morte acaba, né, então seria algum tipo de continuidade. Eu acho que ali, por exemplo, na obra da Lia, como outras pessoas que leram o livro também do Rufino, né, que se inspiraram por essa bibliografia, mesmo que não tivesse a prática ali dos saberes mais ritualísticos, é nesse sentido de buscar uma convicção de que o que existe não é só aquilo que tem visibilidade, não é só aquilo com que a gente lida literalmente, assim, né. Então, eu comentei com você também, Tiago, na semana passada, eu participei de um seminário organizado ali naquela unidade de pesquisa do SESC, que foi um amigo meu da PUC, que você conhece, que é o professor Rogério da Costa, né, ele está fazendo um projeto ali ligado a um grupo da Faculdade de Medicina, e eles estão pensando muito essas questões. E eu fiquei muito impressionada com uma das convidadas, chamada Potira, que ela é uma pessoa que trabalha também com as questões da saúde, e está ali em Macapá, e ela deu um exemplo, e eu me lembrei que eu ia participar com vocês aqui da conversa, porque ela falava sobre pesquisadores que iam à floresta e que queriam, isolar o princípio ativo de algumas plantas. E para fazer isso, eles ficavam macerando a planta ali, e depois diziam que o princípio ativo não tinha funcionado. E aí tinha um colega dela ali, que trabalha no Centro das Medicinas Ancestrais, que ela até me corrigiu, não é medicina tradicional, medicina ancestral, e, explicou: se você fica macerando a planta, estragando a planta, você perde mesmo o princípio ativo. Então você teria que fazer um movimento, ela fez assim com a mão, né, um movimento como se estivesse acarinhando a planta, porque ali provavelmente tem um encantado.
Então tem que conversar com ele, para ele ser cúmplice nesses processos. E aí eu me lembrei muito de uma bibliografia que eu andei lendo nos últimos tempos, que você sabe, Tiago, que me interessou muito, que foi ler o Emmanuel Cotillard, o outros autores também que estão falando sobre a questão das plantas, das florestas, dessas inteligências, e que mesmo sem estar trabalhando necessariamente com qualquer tipo de processo transcendental, estão abertos para essa possibilidade de pensar outros modos de vida, outras redes inteligentes e sensíveis que não sejam apenas antropocêntricas. Então isso é uma coisa também que algo que eu acho que faz parte dessas redes encantatórias também, que é tirar um pouco essa centralidade arrogante e narcísica dos seres humanos, né. Então aí eu acho que tem um encontro também com esse interesse, né, que eu sei mais da tua pesquisa do que dos teus parceiros aqui, mas do teu interesse pelo Butô, né, que assim, me parece que desde o início, né, para o Hidikata, a questão de reconhecer a possibilidade de outros modos de vida. Eu considero o Butô bastante arredio a esse antropocentrismo radical, né. Então, porque na obra do Hidikata mesmo tinha essas coisas, né, de como seria esse estado corporal de um muro, de uma planta, né, da lama, da flor, que não é a flor do No, né. Então, assim, hã, essas questões acho que já interessavam demais a ele, inclusive a questão dos corpos inanimados também. Então, me parece que tem alguma coisa aí que não parte dos mesmos princípios, né. Então, por exemplo, até se o Daniel depois quiser falar alguma coisa, que está estudando também os yokai, claro que o fantasma ali no Japão não é a mesma coisa, a gente não pode dizer que é a mesma coisa do que acontece com a Umbanda, mas, assim, é essa possibilidade de reconhecer que tem seres e narrativas outras, que não têm essa visibilidade, e o fato de não ter visibilidade, não ter reconhecimento, não significa que não afeta a nossa vida, né. Então, assim, bom, os japoneses, claro, têm uma longa história com isso, que nem começa com o Butô, isso é uma coisa muito mais antiga, né. Em termos teatrais, assim, claro, tem uma entrada importante ali no teatro No, mas muito antes disso, na literatura, na poesia, enfim, isso faz parte, né, da vida dos japoneses, assim como de outras culturas asiáticas também. Então tem me interessado muito essa quando eu falo, né, nessa rede, né, encantatória ou das encanterias, sei lá, a gente pode inventar os nomes, eu acho que tem muito a ver, até com uma espécie de escolha política mesmo, que é deslocar essa questão antropocêntrica e deslocar essa ideia ficcional de que a gente controla tudo. Né, então assim, hã, esse descontrole, essa impotência e essa desestabilização de um sujeito ali poderoso, né, que decide tudo, que tem o controle de tudo, desmistificar isso é uma escolha que, a bem da verdade, é inevitável, no entanto, muitas vezes, em nome desse mundo ordeiro, né, de questões até político-econômicas, se incentiva essa postura controladora, quando de fato a gente sabe que a vida não é isso, né. O processo de estar vivo não tem a ver com isso. Isso não significa que a gente vai deixar tudo assim ao Deus dará, não é isso que eu estou falando,
né? Não se trata disso, mas trata-se de lidar com uma certa desestabilização, impermanência, né. E os japoneses são bem experts nisso, embora seja uma sociedade extremamente disciplinada, mas assim, em termos mitológicos, religiosos e toda uma série de paradoxos, né, que fazem parte da vida no Japão, porque tem uma coisa de uma sociedade extremamente regrada, né, disciplinada, como eu falei, mas ao mesmo tempo tem uma série de questões que são absolutamente fluídas, inclusive o próprio entendimento de sujeito e o próprio entendimento de natureza, né, porque a natureza é tudo, não tem isso, o ser humano e a natureza, ou a natureza e a cultura, né. Então, nesse ponto, eu acho que tem até uns atravessamentos, assim, umas interlocuções interessantes com outras culturas não ocidentais. Então, como, por exemplo, a questão das culturas ameríndias, né, e muito provavelmente, né, com vários pensadores também do continente africano que têm escrito sobre isso, né. Eu como eu falei para você, eu não sou expert nisso, os intelectuais até africanos que eu tenho lido mais são esses que trabalham com biopolítica, mais do que as questões religiosas, ritualísticas. No entanto, dá para perceber com muita clareza que é também uma outra concepção de corpo, uma outra concepção de sujeito e uma outra concepção de coletivo. Então, essa questão do coletivo me interessa muito, porque me parece que quando a gente pensa o coletivo e pensa nessas possibilidades de agir junto, de criar junto, né, e afinal de contas vocês são um grupo aqui, né, então, assim, é uma possibilidade de abrir modos outros de vida. Isso me parece bastante importante, ainda mais quando a gente está vivendo momentos de tanta precarização, né, na educação, nas artes, muitos preconceitos. Então, assim, criar junto, pensar junto, pode ser muito importante. E o criar junto não só entre os seres humanos, né, mas também nessas narrativas invisibilizadas, que às vezes não precisam necessariamente ser transcendentais, mas podem ter a ver com o passado, com uma certa ancestralidade, né, até onde isso vai a gente não sabe, né. Outra coisa também que tem me interessado muito e que tem a ver um pouco com essa conversa também dessa pesquisadora, né, que falou sobre o princípio ativo da planta e tal, é esse livro que eu estou amando, que se chama O Cogumelo no Fim do Mundo, da Anna Tsing, que até eu pretendo trabalhar mais ele no próximo semestre, porque ela fala sobre os cogumelos Matsutake, como esses cogumelos, o que tem de interessante que fascinou a ela quando ela começou essa pesquisa há mais de 10 anos, é porque eles nascem numa situação absolutamente precarizada. Quando parece que não é possível mais nascer nada, o cogumelo nasce. Então pode ser assim um desastre atômico, pode ser assim num pós-guerra, assim, uma devastação brutal, né, de todas as espécies, e o cogumelo vai lá e nasce. Então ela diz assim: "Que processo é esse de nascer quando parece que só o que existe é política para a morte? É devastação, é ruína, né, o que é que nasce da ruína?". E esse é um exercício que me parece importantíssimo, porque a gente precisa aprender isso todos os dias, né.
A gente, tendo em vista o contexto em que a gente está, a gente precisa acreditar que isso é possível e exercitar isso o tempo inteiro, né, como produzir vida quando parece que tudo conspira por uma política de morte. De certa forma, eu acho que isso tem muito a ver com o Butô, desde o início. Não é a vertente do Butô, que reverberou mais inicialmente, porque quando o Butô sai do Japão, essa questão dos estereótipos, né, de uma certa fascinação pelo exotismo, a criação de modelos preconcebidos desse corpo que dançava Butô, né, é isso que reverbera muito. E eu acho que reverberou muito na América Latina, reverberou também, de certa forma, nos Estados Unidos e na França, que eu acho que até o Plínio, vai falar um pouquinho disso para a gente. E a França foi o primeiro lugar onde o Butô, foi apresentado fora do Japão, né, então ali se criou uma fascinação que já tinha sido experimentada antes, no começo desse movimento do japonismo, né, então, eu tenho essa hipótese, Tiago, que você sabe, que eu até já escrevi sobre isso, que tem uma questão na América Latina que acabou grudando nessas experiências de Butô, que tem a ver com essa ideia de guru, sabe, assim, da busca de um guru. E isso eu vejo como um resquício dessa nossa experiência de colonizados e de quem passou depois por regime militar. Então a gente parece que está sempre, é um pensamento messiânico, assim, de ficar sempre esperando que alguém vá nos salvar. Então essa coisa dos gurus do Butô, né, e que aí isso aderiu a um certo mercado, inclusive de vários artistas japoneses mesmo, que estavam vivendo fora do Japão e começaram a ensinar e criar espetáculos. Isso aderiu muito na América Latina. Eu não sei, Plínio, se essa questão dos professores gurus, se isso reverberou tanto na França. Eu sei que Butô estereotipado tinha de monte na França, mas não sei como é que você vê essa questão do guru. Você enxerga isso lá também, ou isso é uma coisa que aconteceu mais na América Latina? Isso é um elemento que para mim é ausente aqui, eu sinto que é mais aí na América Latina. Tá vendo? Então acho que a minha hipótese está certa. Eu acho que isso gruda numa questão cognitiva, assim, de esperar alguém para nos salvar. Então, eu acho que provavelmente, porque são 2 fenômenos diferentes, né. Tem um que é a questão do estereótipo ali e tal, isso claro que aparece na França também, assim como aparece também nos Estados Unidos. Mas eu tenho a impressão que a questão transcendental, sabe, que gruda uma coisa do Butô, com o mestre de Butô, guru. Isso aí eu acho pena que tenha reverberado tanto na América Latina, porque despotencializa a ação política do Butô. Então, não é o fato de ter fantasmas que faz do Butô uma experiência transcendental. Então, assim, é diferente, assim, tem um outro modo de trabalhar. Esse pesquisador, Tiago, que a gente lembrou, conversando um pouquinho antes de começar aqui, o Jonathan Caudillo, ele lutou contra isso no México também, porque no México também tinha essa vertente muito messiânica. E ele, pelo fato de ter trabalhado tantos anos com Komuro Bushi, estava interessado numa outra coisa. Inclusive também num aspecto, claro, da criação e um aspecto político do Butô. Talvez você pudesse falar um pouquinho, Plínio? O que você acha? Sim, sim. Antes de tudo, obrigado, Cris, obrigado, Tiago, e muito bom estar aqui com vocês todos, que eu já conheço
de maneira tangencial, mas é bom ver vocês todos aqui. E é curioso, assim, que várias vezes nesse trânsito Brasil-Japão, eu até apelo para uma questão geográfica básica, que eu falo, bom, eu estou entre o Brasil e o Japão, que literalmente, tanto a questão dos voos, enfim, tem essa questão geográfica, mas também tem essa questão que a Cris falou sobre o japonismo, então tem toda essa influência ou essa relação intrínseca de a França muitas vezes ter sido uma vitrine a partir do qual via-se o Japão ou apresentava-se o Japão para o mundo. E eu penso num outro elemento em relação a essa questão do japonismo do século XIX, é que era um momento em que a França era a grande referência para o mundo. Tanto a questão cultural, a questão política, econômica, e que já no século XX já não era mais isso. Então é interessante pensar que esse momento em que o Butô tornou-se visível para o mundo foi basicamente dos anos 70, então era um momento assim que a França ela já estava um pouco relegada a uma segunda parte, que o pós-guerra tinha colocado o mundo anglo-saxão muito mais na liderança. E isso eu acho uma coisa muito interessante que eu sinto, eu falo para as pessoas nessa questão do mundo acadêmico, de pesquisa. Eu considero que as bibliografias que se encontram em francês e em inglês sobre Japão e sobre Butô, elas são diferentes, assim. Eu não coloco uma questão qualitativa, mas tem uma questão que é diferente. E com relação a França e Japão, eu tenho a impressão que tem um diálogo, que é um diálogo, às vezes, pela forma que eu penso um exemplo da vida cotidiana, é uma heresia, tanto na França quanto no Japão, você começar a comer sem desejar bom apetite para todo mundo. Tem uma questão ritualística que eu acho que a França, em relação aos países latinos ou de língua latina, é o mais formal, assim. Tem uma questão estrutural que eu acho mais formalizada. E no caso da dança, assim, eu só vou meio um testemunho mais pessoal com relação à dança, não o Butô necessariamente, mas a dança contemporânea, o que foi muito flagrante quando vim morar aqui, que foi há mais de 20 anos, que eu fui fazer uma aula de contemporâneo e num dado momento no aquecimento teve alguém que relou em mim, mas assim, eu nem senti que a pessoa relou, eu só percebi que ela relou, ela ficou toda incomodada, me pedindo desculpa, perdão. Eu falei, gente, mas é normal, assim. Então, para mim, aquilo que era a forma ou a maneira de lidar com a situação, para mim, era o, o chocante do momento, assim. Então, tem uma questão que eu acho que quando a gente aborda arte, a gente aborda essa questão de representações artísticas, tem uma questão que, às vezes é no desvio, é numa coisa que não era a aula em si, foi essas atitudes fora. E se eu falo das atitudes, é porque eu também sinto que, voltando para o Butô, quando eu penso o contexto dos anos 70 e o contexto que eu conheci a partir dos anos 2000, teve uma guinada muito grande, que eu acho que foi o momento em que, aqui na França, o Butô entrou um pouco no mainstream. Então, assim, pessoas que não fazem parte do microcosmos, da dança, da cultura, sabem o que é Butô e têm referências imagéticas do que é o Butô. Então, não é tanto essa questão guru transcendental, mas é uma questão estética, assim. Então, Ô Plínio, será que o Sankei Juku teve uma importância nisso? eu creio que sim, Cris, e até essa questão do Sankai Juku, que tinha aquela questão que tanto o Tanaka Min fazia performance no Bobur. E aí, por exemplo, o Sankei Juku fazia performance ali no Leal, mas até que teve aquele acidente. Sim, E que ele teve, quando eles se penduravam, né? só explicando basicamente para, assim, tinha uma performance que eram guindastes, então eram vários guindastes a céu aberto, e os bailarinos de ponta cabeça por uma corda, e aquilo ia descendo num ritmo muito lento, mas teve um que tinha sido mal amarrado e era um dos líderes, ele caiu e morreu. E desde então
eles têm a maquiagem branca e tem um fio vermelho na maquiagem que é remetendo aquele acidente, aquela tragédia. E o que é curioso, assim, é que com relação à realidade que eu conheci nos começo dos anos 2000, o Butô já estava totalmente mainstream, então aqui nos teatros principais de dança, que é o Teatro de la Villa, tem também um teatro muito grande, que é o equivalente da Fundação Japão, foi aberto nos anos 90. Eles têm um teatro assim, magnânime, aquela coisa muito impressionante. Você pode representar um no ali. E o que foi muito curioso, que eu tive a oportunidade de ver, que além do Sankaijuku, tem o Dairakudakan, que vem muito para cá, que eles também já foram para o Brasil. E eu tive uma experiência que foi muito significativa, que foi ver o mesmo espetáculo do Dairakudakan aqui em Paris, nesse teatro impressionante, e ver em Tóquio, no lugar deles, que é um subsolo, assim. Então, isso, e era É aquela tipo o coreografia... plan B lá É, do Tanaka, né? Do Min e era aquela coreografia Crazy Camel, que eles eram com a tinta dourada. Então, aqui tinha todo um aspecto formal aqui, e em Tóquio, eu voltei para casa com o suor dourado deles na minha pele, assim. Então, tem um lado, assim, muito mais promíscuo, que eu fiquei feliz de ver que no Japão ainda existe, porque aqui não existe. Então, quando o Thiago me falou do tema de hoje, que era educação, pesquisa, criação, eu falei, nossa, isso tem aqui, mas quando vai para as redes encantatórias, eu sinto que aqui não existe. Eu não sei se é esse fato de ser agora mainstream ou se tem relação com essa formalidade francesa, que tudo que vai para essa ordem do encantamento, do transcendente, já tem uma atitude mental do cartesianismo francês que já exclui, que já esvazia do sentido, assim. Então, eu acho que não é por acaso que o Coccia, ele mora aqui, mas ele é um italiano, então já tem aquela questão também do exotismo. Então, ele pode, mas não a Academia Francesa, por exemplo. Então, até eu achei interessante que tem até um exemplo, assim, a Cris conhece muito bem essa autora, a Sylviane Pagès, então botou na França, que é mal entendidos e fascinação. Então, assim, às vezes eu sinto que resvala mais para o exotismo do que para o encantamento, para uma visão transcendental, assim. E tem uma Ô, questão que... Plínio, só te contar uma curiosidade. Sim. No fim dos anos 80, eu não trabalhava em universidade, eu trabalhava como jornalista. E eu fiz uma entrevista com o Amagatsu. Ele estava aqui em São Paulo apresentando um trabalho lindíssimo dele chamado Kinkan Shonen, que eram os sonhos de menino. Uhum. E eu fiz uma entrevista com ele, já foi muito curioso, porque eu fui no hotel entrevistá-lo e tinha uma produtora lá toda preocupada que ela queria dar um chazinho para ele. Só que o Amagatsu era assim, ele acordava de manhã, acendia um cigarro, aí ele falou assim, não, eu não quero chá, eu quero uma coca. Uma cerveja. Pois é, ele já não queria nada de chá, assim, mas era aquele negócio, né? Ai, meu Deus, um japonês ali, tem que dar um chá pro cara. Aí eu fiz uma entrevista com ele, perguntei para ele do espetáculo, não sei o quê. E aí ele virou para mim e falou assim: esse é meu último espetáculo de Butô. É o único espetáculo que tem alguma coisa a ver com o Hidikata. Porque agora a gente vai ter uma base em Paris, e para participar dos festivais internacionais, não dá para ser a estética do Butô do Japão. Então tem que ter uma iluminação, tem que ter figurino, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, e você lamenta isso de alguma forma? Ele disse assim, eu não, porque finalmente eu vou ganhar dinheiro. Mas ele falou da bucha. Ele falou da bucha. Ele falou assim, lamentar? Eu não, porque no Japão a gente não ganha um centavo com o Butô. E não ganha mesmo, né? Porque tem essa questão, você falou do Dairakudakan, né? Que ainda tem uma coisa de cabaré e não sei o quê, mas assim, a gente acha sensacional, mas assim, para o bolso deles é péssimo, né? Porque Sim.
Mesmo o Kazuo, eu assisti o Kazuo no Japão, era um teatro meio vazio, não tinha nada dessas filas malucas que tinha aqui em São Paulo para ver Kazuo, né. Quando Então você fala no Japão com pessoas que não são do meio, as pessoas não sabem o que é, elas não têm essa referência como que aqui tem, as pessoas elas sabem o que é o Butô, elas têm referências de imagem. exato. Mas tem uma questão da sua fala que eu queria reverberar do começo, Cris, quando você falou essa questão, dessa questão de deslocar a ideia do que se controla, de ir para o descontrole. E isso eu acho que, às vezes, aqui é o grande freio, que tem essa questão desse ranço de uma antiga potência colonial que é a França. Então, assim, tem essa questão do controle, então isso acaba guiando muita coisa e definindo muitas coisas. Então, questões como essa questão do pós-colonialismo, aqui eu acho que está muito engatinhando. E eu, quando fiz o meu mestrado aqui e tinha relação com o Japão, isso criava um incômodo, que as pessoas falavam, não, basicamente querendo me dizer que só franceses têm legitimidade para falar do Japão por causa do japonismo no século XIX, assim. Então, eu sinto que, às vezes, isso acaba criando assim várias prateleiras ou engessando alguns aspectos que eu acho que afeta a parte da criação. Que tinha, por exemplo, além dessas companhias que vêm para cá, tinha a Carlota Ikeda, que morava aqui. Mas quando essas pessoas começam a ir embora, então isso começa a rarear um pouco a parte da criação. Então, eu sinto assim que essa tendência em 2022 é que é muito forte essa questão da pesquisa, a parte da criação, assim, eu sinto que com relação ao Butô é um pouco, está sendo esvaziado aos poucos, e a parte do transcendental para mim é um pouco rara, assim, para não dizer inexistente. Eu acho que faz sentido tudo que você falou, Plínio. Eu me le Da Carlota Ikeda eu me lembro bem também, porque eu também cheguei a fazer uma entrevista com ela e perguntei para ela como é que era ensinar Butô para os franceses, que ela morava em Bordeaux, né, ela Uhum, não morava em Paris. E eu perguntava para ela como é que era, e ela falou: "Olha, o começo é como qualquer aula de dança". Aí, assim, a cabeça dela, né, ela falou assim: "Como qualquer aula uhum, de dança, as pessoas imitam". uhum, As pessoas imitam. E a questão é que, passado um tempo, cada um tem que se perguntar o que vai fazer com aquele conhecimento no corpo. uhum, uhum, Vai seguir no decalque ou vai deixar aquele conhecimento criar uma outra coisa? Eu uhum, achei muito interessante ouvir isso dela, porque ela falou: "Eu não tenho muita expectativa". Então, quando eu dou aula de Butô, assim, a grande maioria das pessoas vai passar a vida imitando. uhum, Então uhum. vai, né, transformando aqueles movimentos em passos de dança. Mas sempre tem um ou outro que vai indagar o que aconteceu, né, com aquela toxicidade no corpo. E quando você falou daquela questão do livro que você está gostando muito, do cogumelo, essa questão quando bate aquela consciência que não é possível nascer nada, então você Sim, tem que chegar nesse momento para, a partir disso, entrar no outro módulo criativo. tá aqui. É que não dá para ler, essa capa é um pouco contaminada, assim. Mas é Anna Tsing. Ela é Ah. muito boa, nossa, muito boa. E isso, às vezes, eu sinto que aqui é o grande trava, que não tem esse momento de você reconhece o descontrole, que não é possível fazer nada, que sempre vai querer dar aquela maquiada, e isso eu acho que afeta muito o processo criativo e as dinâmicas e a interação, tanto do artista com o público, mas já ele próprio com a trajetória dele. E com relação mesmo à dança, de maneira geral, eu sinto que tem um diferencial grande, por exemplo, da cena belga e da cena francesa, que a cena francesa, às vezes, ela entra muito numa questão conceitual, numa questão teórica, numa questão cartesiana, e que, às vezes, não deixa espaço para outras vertentes de impulsos criativos. Uhum.
Eu acho que tem uma proximidade grande, né, da França com esses movimentos japoneses aí dos anos 60, mas é muito mais na via da literatura e da filosofia. Uhum, uhum. Isso e até das artes visuais também, né, mas assim, me parece que foi naturalmente o que impactou Mishima, Hidekata, Shibusawa, tantos autores lá, né, mas é curioso, é mais isso do que a dança, que eu me lembro que as primeiras bibliografias que saíram sobre Butô davam uma definição tão esquisita, assim, dizendo que o Butô era um combinado do teatro tradicional japonês com a dança moderna alemã. Eu falava, gente, mas que combinado é esse? Assim, isso não fazia sentido nenhum para mim. É porque eles levavam literalmente, né? O fato de ter alguns japoneses que foram estudar na Alemanha, que foram até colegas de Mary Wigman e Kreutzberg e outros, então eles achavam que era uma coisa literal, assim, eles voltavam para o Japão, davam aula de dança de expressão alemã, e aí isso, num combinado com o no, com o kabuki, com o buraco, sei lá o que, virava butô, né? A explicação mais esquisita do mundo, né? Porque com o no mesmo não tinha nada a ver, né? Mas, enfim, alguém acho que ia perguntar alguma coisa. Você, Tiago, não sei. Só um ponto, aproveitando esse panorama, que eu fiquei pensando justamente que aí vai fazer muito sentido, e aí eu não sei se é nós, ou se realmente essa fome e essa sede bate em mais lugares da América Latina, de que vai ser justamente aqui o nosso interesse de olhar para esse aspecto político. Porque a gente está vendo todos esses panoramas, são processos de despolitização, seja por um mercado de arte, seja por uma questão, né, de um messianismo que vai buscar uma outra coisa, que aí também despolitiza, é um messianismo completamente despolitizado, seja por essa questão de um mainstream fetichizante que vai transformar aquilo em produto, em consumo. A gente vê o tempo todo nessa história uma despolitização da dança butô e do que era o início do que o Hijikata estava propondo ali, não só na dança dele, mas nos inúmeros escritos que ele nos deixou. Justamente por isso que estamos aqui, firmes e fortes, fazendo essa pesquisa, buscando esse processo de reativar o que nos interessa do aspecto político. Não dizendo a mesma coisa, mas que tem há aqui uma urgência e que há a possibilidade da gente, justamente, a partir do que o Hijikata nos deixou, do seu legado, operar algo no mundo hoje e que a gente está em chamas. Né? Em muitos outros lugares talvez não haja possibilidade de operar aquilo, mas aqui ainda há a chance da gente criar esses porvires a partir do que ele está levantando. Eu fico me perguntando também, aí a importância de que tem essa que seria até um ponto final da minha tese, que assim, o que faltou para que a gente que se interessou tanto por um outro lado do mundo inventado, né, por um Oriente inventado para um Ocidente, para a gente buscar uma cultura de bem-estar, e quando a gente vai investigando de fato o Hijikata, a gente vê tantas correspondências, tantas possibilidades no pensamento ameríndio, tantas possibilidades da gente ver, nossa, mas que justamente aquilo que a gente está buscando com tanto esforço e está inventando que está lá do outro lado, já estava aqui no jardim do lado, por que eu não vi aqui e tive que inventar? Primeiro que tinha uma indústria do bem-estar aí ansiosa para a gente consumir esses produtos orientalistas. Segundo, pelo racismo. Não é possível a gente ver no nosso próprio jardim que as respostas já estavam aqui. E aí uma outra coisa muito importante é essa nossa encanteria ser política, de maneira alguma religiosa. Né? A importância de ter, quando a gente está falando de uma rede encantatória, seja no núcleo experimental de Butô, seja a partir da minha pesquisa, ou seja por Hijikata, é um processo encantatório imanente, assentado na imanência. Então, o que eu brinco, né, de falar, que o Simas e o Rufino vão falar de sermos macumbeiros, pouquíssimos religiosos, de desconfiarmos da religião, de desconfiarmos dos saberes transcendentais. O que o Hijikata está fazendo o tempo todo e está falando também dentro de seu tempo e dentro do seu espaço. Eu acho que é importante de trazer, quando você falou dos gurus transcendentais, porque é um perigo, dependendo quem vai ouvir a gente, de falar, então é verdade, essa questão do ritual, do teatro, do religioso, então o Butô sempre esteve aí mesmo, nesse lugar do guru, do religioso, do transcendental, e não.
É porque a gente está justamente indo nas redes encantatórias e falando sobre esses saberes e fazeres no campo do político, no campo do fazer aqui e agora. E que a gente está batendo nessa tecla e conseguindo, felizmente, que essa pergunta não venha tanto, mas que sempre está por aí de ronda por causa desse histórico que a gente tem que aí combater, de fato, isso que quer colar. O que me parece é que sempre surge alguém que quer nos colar esse ranço histórico latino-americano, mas que estamos aí firmes e fortes fazendo o nosso trabalho para ver se daqui a pouco a discussão é outra, que já está sendo, né? E aí, vocês, não querem falar nada? Ô, Daniel, fiquei curiosa para saber o que você está estudando aí de yokai. Fala aí um pouco para gente. Oi, boa noite. Não preparei nada, tive um pouquinho de surpresa, então. Na verdade, esse recorte dos yokais, que foi a palestra que eu dei como uma das atividades do Encanteria, ele é um recorte que ele foi muito preciso na urgência desse projeto de Encanteria, quando a gente está mexendo com essas emanações, essas corporificações que a gente se embasa, né, usa a partir do embasamento das diversas áreas do que a gente entende como um encantado, como um encante, né? Uma coisa interessante desse projeto é que, apesar dele ter um fruto muito da experiência do próprio diretor, né, que é de Umbanda, que tem uma experiência de encantaria muito particular, majoritariamente o elenco não tem. Então, ele vem com outros tipos de encantamento e outros tipos de referência. No meu caso, eu já há muito tempo, desde que eu me entendo como pesquisador dentro das artes da cena e das artes do corpo, me debruço nos estudos de contracultura japonesa, mais precisamente dentro do teatro e da dança, e me veio, então, a partir dessa ideia do Butô, de entender um pouquinho como essa figura do yokai, porque quando a gente pensa em yokai, a gente pensa em monstro, a gente pensa em fantasma, a gente pensa em toda uma mitologia monstruosa que faz muito paralelo com mitologia grega, por exemplo, que quando não são os monstros literais, são aspectos do inconsciente junguiano e uma série de coisas que vai ser usada para universalizar e problematizar de uma maneira, por uma via negativa, né, o pensar humano, né? É você reduzir todo um aspecto do inconsciente por arquétipos monstruosos da mitologia grega, porque hipoteticamente é o berço da civilização. E indo atrás então desse estudo dos yokais, é muito interessante entender que o yokai ele tem o yokai na verdade ele é um acordo, mas é um acordo que faz sentido entre aquilo que é evento, aquilo que é sentido e aquilo que é fiscalizado. Então, o yokai é tanto o terremoto, ele é tanto a sensação de terror em relação ao terremoto, e ele é tanto o bagre que causa o terremoto, o peixe gigante, o namazo. Então, quando a gente pega o yokai por essa forma, ele ganha uma amplitude muito maior do que apenas um monstro que aparece para aterrorizar ou abençoar determinados vilarejos ou núcleos sociais, né? Ele ganha um aspecto de certas forças que estão ali e que, no caso de um terremoto, por exemplo, elas são indissociáveis daquele lugar. Um yokai é imortal nesse sentido, ele não morre, ele renasce, ele vive ciclos. E por fim, trouxe, então, todas essas questões com exemplos, né, para que a gente se influenciasse dentro desse processo que foi o Encanteria. E uma coisa particular dentro do universo yokai que chama muito a nossa atenção é a procissão dos 100 demônios, né, o Hyakyagyo, que é essa festa onde os yokais fazem um pacto entre eles, né? Eles não brigam, mas eles festejam. Então, é um movimento de guerra, e a gente vê nesses seres, que são seres aterrorizantes, um aspecto de bom humor, de paródia, porque se faz guerra, mas também, principalmente, se faz festa. E a festa também é capaz de amaldiçoar, né? As pessoas que saem das casas, os humanos que não participam das festinhas, se eles saem sem querer, pode ser que eles se percam para sempre nessas meio dessas festas e nunca mais voltem para o mundo astral deles e essas coisas. Então, acho que sobre o recorte do estudo dos yokais tem um pouco disso, e é uma coisa que eu comecei a me debruçar não faz tanto tempo,
E acho que tem muito para se correlacionar, principalmente com os últimos anos do Hijikata, quando a gente tem os 3 projetos, né, o quarto que não finalizou, que são os projetos do Tohoku do Nordeste, em que ele vai se pautar em certos aspectos de um teatro tradicional do Japão, tanto como uma forma de contestação a toda essa exotização, né? Tem um artigo da Sarah Hansen, né, que a gente até comenta num dos podcasts do Núcleo, que fala justamente sobre desse kabuki do Nordeste, né, o Tohoku Kabuki, como também um lugar que o Hijikata pega de, então é isso que todo mundo acha do Nordeste, do Japão, então é isso que a imagem que vocês têm, então vou mostrar para vocês o que é arte tradicional do Nordeste. E não tem nada de arte tradicional do Nordeste, é uma grande feira de bizarrices, de cantora cega, tocadora de chavecém cega, e gente vestido com figurinos assim, totalmente assim, espalhafatosos. E também porque os yokais, né, dentro disso, e porque o Nordeste do Japão, e essa é uma similaridade muito interessante com o nosso próprio Norte e Nordeste do Brasil, é uma área muito rica em festividades, que abençoam, que fazem menção a yokais, e acho que isso é também um pouco trazido no Beshimikata, nas questões principais, nas questões primárias, quando o Hijikata traz algumas referências imagéticas, né? E é lógico que isso ganha um outro teor, mas eu acho que, de alguma forma, o yokai, quando ele é estudado dessa forma, que está para além da monstruosidade, a gente consegue tocar em certos procedimentos que fazem muito sentido para alguém que veio de um Nordeste, não é qualquer Nordeste, é Akita, um lugar que era muito pobre, mas mesmo assim é um lugar com muitas festividades de maldição, por exemplo. O próprio Daruma é uma referência a um yokai muito famoso, o Kamaitachi é um yokai muito importante, e que vai fazer parte da segunda parte da pesquisa da Revolta da Carne, né, do Hijikata e tudo mais. Então tem todas essas questões que até o momento eu não vi tão trabalhadas dentro do Butô, assim, não só por uma falta mesmo de se atentar a perceber, de certa forma, como esses yokais têm essa importância dentro da cultura social, né, do camponês, do pessoal interior, e também porque a nossa relação com mitologias no geral é diferente, né? A gente tem uma certa negligência com a própria mitologia, com o próprio folclore, com a própria cosmovisão nacional, né? E quando a gente pega cosmovisões de outros lugares também são para explicar aspectos simbólicos ou muito universalizantes. E não seria diferente com os yokais, né? Yokai chamado de demônio do Japão, a gente faz uma série de associações que não fazem muito sentido. Uma coisa que eu queria, não tem nada a ver com essa questão dos yokais, mas um ponto que eu gostei, que foi a questão dessa visão de guru, que é uma coisa que eu realmente fico um pouco surpreso, né, que eu achava que essa questão do guru ela era muito semelhante em outros lugares do globo, mas parece que é uma coisa que ela é muito própria da América Latina, como a gente está lidando, né, com quem vem ensinando, dando o saber do Butô, que no Japão, se você conversa com alunos do Hijikata, se você vai ler escritos do Hijikata, ou ouvir falar sobre isso, eles se referem entre eles como mestre, como professor, como mestre. Existe uma pauta de etiqueta em relação a essas aulas, no entanto, é exatamente isso. A gente tem uma espécie de embate de etimologia, um embate epistemológico entre o que a gente considera um mestre e o que é quando um aluno chama um professor de mestre no Japão, que são coisas muito diferentes, né? Um mestre no Japão, nada mais, nada menos, é alguém que faz a condução do caminho daquilo que está sendo dado. E quando isso é traduzido, e aí torna-se também um problema de tradução, a gente começa a entender mestre como portador de todos os caminhos. Tudo bem que o Hijikata escrevia que a gente deve dançar Butô 24 horas, mas a gente também entende isso errado, quando a gente começa a levar isso para um lugar que o Hijikata está no nosso coração, ele está no meio de nós. E acho que isso reverbera em vários outros gurus que vêm realmente para
para cá, para dar workshops. Eu acho que toda essa questão da tradução, do que é mestre, do que é um procedimento de aula de dança no Japão, que a gente confunde e acha que é um ritual que, por ser muito formalista, é um ritual quase que religioso, né? Então, todas essas coisas começam a se confundir. Eu achei isso interessante, que talvez tenha algum link, né? Esses equívocos, né? Por enquanto. Mas eu acho que com o passar do tempo, Daniel, principalmente as dançarinas que dançaram com o Hidikata fizeram dele realmente um guru. Essa é realmente uma relação quase religiosa, assim. E tem até uma possessividade, assim. Eu sei, o outro não sabe. É complicado esse negócio. E ele era uma pessoa, acho que bastante autoritária, assim, como professor ali. É que ele era autoritário, assim, no sentido de estar controlando a experiência, assim, não no sentido comercial desses gurus mais contemporâneos. Eu acho que é uma diferença, assim, que ali é porque ele realmente estava conduzindo um experimento. Então, acho que tem um autoritarismo, mas não é um autoritarismo que vem de uma imagem mitológica para ganhar dinheiro. É um propósito um pouco diferente. Bem diferente, na verdade, né? Porque o autoritarismo dos professores japoneses é muito grande, assim. Os mestres de teatro tradicional, eles tiveram que dar uma amolecida nos últimos anos, porque o que acontece é que ninguém mais queria estudar aquilo. Ninguém mais estava afim disso. As pessoas mais jovens não estão afim de ficar participando de treinamentos assim, que pode levar 20 anos para você conseguir botar o pé no palco e ter que trabalhar realmente assim, numa situação. Eu participei até de uma discussão que teve uma vez, que era sobre o bunraku, que eles tiveram que realmente mudar a dinâmica ali, porque não tinha mais ninguém que queria estudar aquilo, assim. O No já estava há alguns anos modificado, assim, inclusive com experiências ensinando estrangeiros e tal, mas o bunraku tinha uns mestres ainda muito radicais, assim as pessoas não tem mais saco, né? Por isso foi todo mundo para o pop, para fazer outras coisas, assim. Não estavam dispostos a essa vida, assim, quase, sei lá, é difícil. Que é quase um sacerdócio, que tem um aspecto de devoção que é Isso parte mesmo. intrínseca, né? Isso mesmo, assim, tradicionalmente é isso, né? Então, assim, você tem que se dedicar mesmo, assim. E tudo bem que essa dedicação absoluta para você aprender um treinamento, isso faz parte mesmo. Mas, assim, você não precisa fazer o outro de escravo, né? Assim, tem modos distintos de lidar e essa postura não estava mais dando certo, assim, com as pessoas mais jovens que não... Porque isso já nem faz mais parte do cotidiano, né? Então, assim, é como eu digo a vocês, é muito disciplinar ali a cultura japonesa, mas tem também, é muito diversa também. Então, assim, uma coisa é você pensar um salaryman, outra coisa é pensar outro circuito, assim. Vários amigos me falam isso, você tem uma ideia equivocada do Japão, porque você nunca foi lá para trabalhar em fábrica, para trabalhar em empresa, você fica sempre num circuito artístico ou de pesquisa, e é verdade, né? É um privilégio isso, porque o dia a dia mesmo é muito pesado, assim. As pessoas até morrem de tanto trabalhar, bem pesado. E que mais, gente? Vocês aí, o Pedro, Matheus, Ari, vocês não querem falar alguma coisa? Aproveita aí para a gente bater um papinho.
Eu acho que eu vou só para pegar esse gancho, que uma coisa que catalisa também essa derrocada aí das artes tradicionais japonesas é um aspecto em comum que muitas delas têm, que é o segredo. Que na flor do No tem a ver com hereditariedade, mas as escolas passam, quando elas passam a entender os alunos como filhos daquela metodologia, tem uma resistência muito grande, tanto, não só em modernizar alguns aspectos e atualizar certos procedimentos, mas também de você não passar ou não explicar sobre eles até determinado ponto da sua vivência que você pode ter o direito de saber sobre aquilo. Então, isso nas artes marciais também é muito forte. Por exemplo, tem uma escola de Kendo que acho que uma vez eu fiz aula e tinha um movimento muito específico com o braço que a gente fazia repetidas vezes. E aí o professor falou, há muito tempo sabia-se o motivo de fazer esse movimento. Hoje em dia a gente só faz porque a gente sabe que é do estilo dessa escola, mas a gente não sabe. Não sabe de onde surge, não sabe por quê, não sabe em que facilita. A gente sabe que houve um motivo, uma justificativa para que ele seja feito dessa maneira, mas hoje se perdeu. Isso no kabuki também é muito forte, né? Os atores morrem com aquilo, com aquele segredo, e você não tem ninguém para herdar aquele talento. Morre essa técnica também. O Kabuki-za, apesar de estar lotado todos os dias, vale lembrar que ele é o único teatro oficial de Kabuki do Japão que fica na capital do Japão. Então, ele sempre vai estar lotado. Seja de turista, seja de gente que trabalha no governo que quer dieta ficar lá perto. Se a gente vai ver mesmo pessoa de fábrica, gente que trabalha no dia a dia, japonês comum, não vai assistir arte tradicional, inclusive porque não compreende, não consegue... Não tem dinheiro, Daniel, é caro. É muito caro. Não dá para assistir, é caro. É muito caro. E para você poder apreciar, você tem que ter uma série de recursos. Tem que ter a legenda, porque é falado de uma certa forma. Tem que ter o folheto. Eles têm 6 horas, e nenhum japonês tem 6 horas para assistir uma peça de teatro com intervalo. Então, parece que eles começam a se questionar se a tradição realmente é tradição, porque a partir do momento que a tradição não é mais viva, aquilo ali é pedra, aquilo ali quebra, aquilo ali vira, né, atrita com água, vira areia, vai embora, né, aquilo deixa de ser vivo, deixa de se mover. E é uma discussão muito, muito contemporânea dentre as pessoas do teatro mesmo. Eles têm feito, né, umas programações para levar as crianças ao teatro, para dar aula também das práticas tradicionais nas escolas, que é uma tentativa mesmo de incentivar isso, né? Isso eles têm feito bastante. Mas eu, por exemplo, já fui ver festa de kabuki, peça de kabuki, assim, tem aquela criançada de escola, eles ficam todo mundo no celular, assim, ninguém presta atenção no que está acontecendo. Não tem o menor saco, assim. Então, nas aulas eu acho que mais, né? Eu tenho uma amiga que dá aula, fez parte desse processo aí de dar aula nas escolas, aí até eles curtem, mas para ir ao teatro tem as versões pocket, né? Que aí não é 6 horas, faz mais curtinho para turistas e crianças. E aí, gente, quem mais? O que vocês querem conversar? Vocês falando, assim, nossa, me dá muito pesar por não ter aproveitado, assim, porque eu morei no Japão com os meus pais, né? Os meus pais foram trabalhar como decassegue, e assim, é bem comum, né? A família que mora aqui no Brasil, que tem descendência japonesa, e trabalhar lá fora. E aí, com 2 anos, eu fui lá com os meus pais, né? Eles me deixaram aqui com a minha avó até eu fazer 1 ano de idade, 1 ano, 1 ano e meio. E aí, com 2, eu fui lá para o Japão com eles. E é muito doido, porque a região que a gente ficava, né, era Toyohashi, chama. E lá tem muito nipo brasileiro, né? E pessoas que às vezes nem sabem falar japonês e vivem normalmente lá, né? Trabalhando e se sustentando por esse plano aí de decassegue.
E eu, dos 2 aos 6 anos, eu não tive nenhum contato, assim, pelo menos os meus pais também não, com a cultura japonesa, sabe? Que eu digo de arte, assim mesmo, sabe? De ir ao teatro e vivenciar, sabe? Essas questões. E vocês falando, eu sinto muita falta, assim, eu sinto até muita vontade de voltar só para poder assistir, sabe? E ter mais contato, porque às vezes é isso, você mora lá, mas é algo muito distante, sabe? Não é algo que você tem contato. Então, assim, pesa para mim, né? Porque eu morro de vontade, assim. Mas, ô Matheus, é você e todo mundo. Porque, Sim. assim, aqui eu moro numa vilinha aqui perto do oficina, né? Eu tive vários vizinhos que foram trabalhar lá em fábrica, assim, DKSEG. E, assim, ninguém viu nada, ninguém aprendeu japonês. Eles trabalharam feito loucos, assim, horas e horas e horas por dia. E, assim, não tinha nem como. Não tinha como, porque assim não tinha dinheiro para isso, né? Porque o propósito de ir trabalhar nas fábricas é para juntar dinheiro e voltar para o Brasil. Então, na época que dava muito dinheiro, porque depois esse movimento assim acabou, né, praticamente. Mas assim, na época que dava muito dinheiro, realmente as pessoas voltavam, compravam um apartamento à vista, comprava carro, assim. Aí, quando começou a cair esse movimento, teve muito caso de suicídio, porque as pessoas foram com esse propósito e não conseguiram juntar o dinheiro. Então, foi uma coisa muito, muito grave que aconteceu. O governo japonês depois queria se livrar dos brasileiros, então começou até a pagar passagem para as pessoas irem embora, mas as pessoas voltaram com uma mão na frente e outra atrás, foi horrível. Então, mas seja como for, se foram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, isso que você está, o teu depoimento é o depoimento de todos. Ninguém conseguiu ver nada. Eu tenho um acupunturista aqui em São Paulo, porque, enfim, eu tenho muito problema de coluna, e ele morou 10 anos no Japão. Mas ele também trabalhou nas fábricas e tal, e assim, ele conseguiu aprender esse ofício de acupunturista quando já estava quase voltando, assim, porque durante muito tempo ele ficou lá que nem um robô, assim. Então, é que agora você é um artista, você está no núcleo, você fica estudando um monte de coisa com eles. Claro que você voltando para o Japão vai ser outra coisa. Mas não lamente, porque essa história que você viveu foi a história de todo mundo e faz parte dessa relação de poder dos japoneses com os brasileiros e com outros empregados também vindo de outros lugares do mundo, porque foi muito grave com os brasileiros, mas isso aconteceu também com outras pessoas, né, de outros lugares. Então, por isso que eu digo, a gente fica estudando assim, as experiências artísticas, isso e aquilo, mas que não sejamos ingênuos, porque a relação de poder no Japão é brutal, assim. Então, a gente tem uma tendência, assim, às vezes, a, sabe, mistificar certas coisas, mas não é nada, é dificílimo, assim, é uma vida muito difícil. Então, não é moleza, não, mas você vai voltar, você vai ver, você vai voltar. Vai voltar para dançar, para fazer outras coisas, aí você vai curtir mais. Engraçado também que, assim, né, depois que eu entrei no núcleo, né, os meus pais ficaram super interessados, assim, em conhecer o que era Butô, né, e essa curiosidade, né, é engraçado que eles vão descrevendo, assim, conforme eles vão vendo os posts no Instagram do núcleo, né, eles vão falando que, é macumba com dança, o que é isso, sabe, porque eles nunca ouviram falar no Butô, né, então eu acho muito engraçado como isso atravessa eles, né. É muito doido. E também é uma coisa que aconteceu mais em Tóquio, né, assim, tinha alguma coisa em Osaka, mas depois, assim, em Kyoto, mas, assim, a princípio era um movimento mais em Tóquio. Nas cidades pequenas do Japão, ninguém nem sabia nada disso. Até hoje tem muita gente que não sabe nada disso. Acha esquisito também, então olha, gente, é a mesma coisa, apesar do Japão ser pequeno e o Brasil ser grande,
Na verdade, é a mesma dinâmica de qualquer país, sabe, assim, são muitas culturas dentro de um mesmo país. Então, se você frequenta, o operariado ali no Japão, é um Japão. Se você está numa universidade de elite, é outro Japão. Se você está num circuito teatral, é outra coisa. Se você está no campo, ali na agricultura, é outro Japão. Então, assim, é uma diversidade, é que nem no Brasil, né, o Brasil maior ainda, mas é isso, tem gente que imagina, sei lá o que que eles imaginam da gente, né. Então, assim, por exemplo, eu me deparei com muito preconceito nessa época que tinha esse movimento forte dos brasileiros que iam trabalhar em fábrica, como eu estava num outro circuito lá, eles falavam assim: "Mas você é brasileira?" Tinha uma coisa assim, porque a imagem do brasileiro era assim, o cara que ia lá para trabalhar que nem doido para ganhar dinheiro e que não tinha nenhum interesse cultural. Então, assim, porque criar estereótipo é uma coisa quase inevitável quando você tem desconhecimento sobre o outro. Então, a primeira coisa é criar o estereótipo. Depois sabe, porque você olha para a pessoa e aí você já assume uma série de coisas, porque você faz uma análise rápida ali da estética da pessoa, do comportamento da pessoa, do jeito que a pessoa fala. Então, pronto, vai lá e enfia um carimbo naquela pessoa. Isso acontece em todos os lugares. Então, assim, o que que eles ouviram falar do Brasil? A Amazônia, a ancestralidade afro. Aí chego eu lá, branca, desse jeito. De onde você veio? Você não é brasileira. O que que tem a ver com o Brasil? Então, assim, são os caixotes, né, os estereótipos. Assim como os japoneses são muito estereotipados aqui também, né? Então, é um pouco por aí. A gente está o tempo inteiro lidando com essas alteridades ou não lidando com elas, né? Mantendo as diferenças. Então, eu acho que a pesquisa de vocês, na medida que vocês vão criando esse atravessamento aí das macumbas, com o butô e com essas outras, esses outros universos todos que vão brotando aí da experiência de vocês, vocês vão afugentando os estereótipos. O que não significa que quando as pessoas vão olhar a performance de vocês, não vão inventar também, não vão grudar em outra coisa. Vai dizer assim, mas por que estão fazendo butô? Com aqueles figurinos, com essa sonoridade, o que isso daí tem a ver com o butô? O butô não é aquele negócio assim super lento, todo mundo careca, pintado de branco, né? Então, essas questões vão aparecendo. Agora eu estou com pena que eu não consigo assistir vocês, gente. Primeiro o negócio da pandemia, depois eu torta, cada hora é um negócio. O filme vou ver com certeza, Tiago, você vai me avisar, né? Que tá difícil, hein? Até quando vocês estiverem aqui do lado, não consegui ver que estava de cama. Meu Deus, o negócio está complicado. E aí, digam mais, gente, vamos aproveitar mais um pouquinho. Ari, você sabe que essa questão de gênero é importantíssima, hein, para estudar ali no. Tem umas questões muito interessantes para olhar no Japão. Inclusive porque não só essas coisas do teatro tradicional, ali dos onagatas, do kabuki, mas tem um montão de discussões sobre a questão da androginia, sobre as transições de gênero, tem muita coisa legal na Ásia para pensar isso, não só no Japão. Tem umas coisas. Você lembra, Tiago, aquele chinês que a gente leu, o Zairong? Ele tinha umas discussões interessantes assim para pensar o não binarismo de gênero, assim, uns negócios muito interessantes assim, que
muito antes de Paul Preciado, assim, mas séculos antes de Paul Preciado. Tem umas coisas interessantes para pensar nesse sentido também. Gente, eu tô no 4G e eu tô num local público, então eu não sei se vocês vão estar me ouvindo direitinho. Qualquer coisa, vocês me avisem, Tô te tá? ouvindo super bem. Tá, perfeito. Mas é curioso, enfim, a gente foi... Vocês foram conversando, eu fui acompanhando, eu fui lembrando um pouco da minha experiência, assim, né? Como eu fui chegando ao Butô, e que foi algo sem grandes pontos referenciais, assim. Foi tudo muito rápido durante um semestre, de eu conhecer o que era Butô, de eu conhecer o núcleo, e depois de eu já começar a fazer uma primeira oficina e começar a trabalhar e fazer os laboratórios, e isso tem pouco mais de 4 anos, e estou agora aqui com o núcleo fazendo também esse trabalho. E você falando isso agora, para mim bate num lugar muito importante, porque a trajetória que eu fui passando com o núcleo foi muito importante para mim, para o meu entendimento de gênero, de como o processo pela dança e de como entrar em contato com poéticas que o Butô e o núcleo vinham propondo, foram encontrando um lugar muito revelador no meu corpo e foram abrindo portas para essa minha experimentação com o meu corpo e com o gênero, que, por exemplo, na clínica estavam travadas e começaram a destravar a partir do momento que isso foi surgindo no corpo, acessando determinadas poéticas. E é isso, depois que eu fui começando, porque, né, é isso, acho que a minha experiência com o Butô foi muito já logo na prática, e depois conhecer mais referências, depois aprender mais, depois ler mais, embora as propostas do núcleo sejam sempre teóricas também. E aí, então, depois eu fui descobrindo muitas coisas e outros trabalhos e outras, enfim, obras, que aí eu fui percebendo que como ia ser inevitável que eu fosse percorrer esse caminho, sabe? Como eu tinha justamente entrado no lugar certo, sem saber que eu estava entrando no lugar certo. Aconteceu. Muito legal, é um outro tipo de experiência também, né? Muito bacana. Porque também vou te falar, por mais que a gente fique estudando, né? E eu já fui várias vezes para o Japão, assim, fico lendo um monte de coisa e assistindo as coisas. A gente também, na verdade, eu não sei o quanto que a gente se aproxima mesmo, sabe? Assim, é sempre uma entrada lateral, né? O Plínio, o Donald Rich que falava isso, né? Ele sempre dizia que tinha ele tem até um livro que chama isso, é uma entrada lateral. E ó que o cara viveu lá 50 anos. Mas É assim, sempre o ângulo enviesado, assim, né? é sempre assim, a gente pode ser bem sabido, assim, saber um monte de coisa, mas sempre uma entrada lateral. E aí, com o passar dos anos, você vai percebendo que é legal ter essa entrada lateral. A gente não vai virar japonês, não é para a gente ser japonês, é para a gente ter mesmo, de propósito, porque nessa perspectiva outra a gente também vai enxergando coisas diferentes, né? E que eu acho que nesse sentido, Plínio, tem uns franceses que se deram muito conta disso também, né? Que são esses que estão nessa rede aí que o Kunitz fala, né? Dos partidários da vida singular do corpo. Então, Não, e a questão só o diferencial, quando você estava falando dessa questão das etiquetas que se colam, tem uma questão que a França é muito forte naquela questão do soft power, de tudo que... Eu, por exemplo, sou um sim, brasileiro, mas no Japão, o fato de eu mencionar que eu moro na França já é outra coisa, assim. Então, já sou associado a uma realidade só por morar aqui. isso mesmo. Já ficou Então, chique, Plínio. sim. Mal sabem os bastidores. Chiquérrimo, porque está em Paris. Então, assim, é isso. Então, e japonês, nossa, eles têm um fetiche com a França, né? Sempre tiveram também.
Então tem essa questão também. Mas eu acho, olha, eu sofri muito quando eu comecei a estudar essas coisas, porque, inclusive aqui em São Paulo, tem esses grupos de pesquisa que assim as pessoas são descendentes de japoneses e estudiosos de Japão e falam japonês desde criança e isso e aquilo. E assim, é uma barreira para uma pessoa que não tem cara de japonesa, sabe? Começar a estudar isso. Eu me lembro que eu, há uns anos atrás, fui até meio maltratada com isso. Aí depois eu pensei, quer saber? Essa não é a minha turma. Esta não é a minha turma. Eu ainda vou encontrar a minha turma, que é isso, sabe? É você ter consciência da estrangeiridade e ficar feliz na estrangeiridade, porque é também uma escolha você não aderir a nenhuma identidade dada, né? Isso, na verdade, já estava na minha família, porque eu sou totalmente mestiça e com um monte de coisa. Então, é enfrentar isso e não querer ser outra coisa. É ficar num lugar que não precisa necessariamente ter um nome, né? Não precisa se definir necessariamente. Então, é interessante. E isso, claro, tem muito a ver com o Butô e com outras coisas do Japão, né? Que eu acho que interessam a gente. Mais do que buscar uma resposta, é ressaltar a importância dos questionamentos que você faz diante desse contexto, né? Exato, isso mesmo. Que é sempre o que me parece mais interessante, mais potente, né? Acho que é uma das coisas que nos conectam e que gera uma indignação que a gente gosta que crie, que é as perguntas que eu faço ali no início da tese, que a gente fica muito feliz delas existirem, que é o núcleo experimental de Butô, que não pretende dançar o Butô com O maiúsculo, né, com B maiúsculo, porque a pergunta, né, e pensando isso a pergunta é o que é possível operar no mundo hoje, né, mais do que a gente colocar as nossas vidas a serviço de justamente entrar nisso, querer ser legitimar o que a gente, como artista, tem a possibilidade com muita responsabilidade, com muita ética, inverter a questão de que o que o Hijikata pode nos colaborar conosco para que a gente realize um fazer político-artístico aqui, e que às vezes acaba se conectando com as poéticas, com os fazeres e os saberes, mais do que quem está aí querendo fazer muita questão de fazer esse Butô com B maiúsculo. E que é cada vez menos gente, né, Tiago? Porque lá no Japão mesmo, assim, está muito minguado esse movimento, né? E assim, o que se passa fora do Japão tem muito essa vertente comercial também, que essa ainda é poderosa, tem aí os festivais, por aí, essa coisa toda. E assim, a gente, você sabe que eu tenho tido muito interesse nessa questão da fabulação nos últimos tempos. É claro que o nosso Hijikata é completamente fabulado, é totalmente fabulado, porque assim, eu, apesar de estar nessa luta aí com o japonês, assim, é difícil ler aquele livro dele. Eu acabo tendo mais acesso à visão do Kunichi, né? Então, assim, mesmo tendo ido aos lugares e tal, não é o Hijikata nele mesmo, assim. É o que a gente imagina a partir daquilo, né? O que a gente fabula a partir dessas narrativas que, para a gente, elas são muito silenciadas, assim, porque o que a gente sabe, de fato, daquela época, ler essas bibliografias todas, nos informa, de fato, sobre o que era? Não, a gente tem ali alguma coisinha que a gente sabe, né? Eu nunca me esqueci disso, não sei se eu já mencionei isso para vocês em alguma das nossas reuniões do grupo, me marcou muito. A primeira vez que eu voltei do Japão, eu fui com uma bolsa da Fundação Japão, que, aliás, era uma bolsa, que pena, Tiago, que não existe mais, porque era uma bolsa de artista, assim. A Fundação Japão era muito mais aberta, assim, não tinha essa... os editais ficaram extremamente acadêmicos com o passar dos anos, né? Mas
eu me lembro que eu participei de um encontro, na época que tinha a Fundação Japão ali na Paulista, tal, ali, não nesse lugar que é agora, mas num prédio grande que tinha ali perto da Casa das Rosas. E um pesquisador, porque eles convidaram todo mundo para dar os depoimentos da experiência no Japão, e esse pesquisador ele falou assim, eu conheço pessoas que estiveram uma única vez no Japão e que passaram a vida inteira dando palestras sobre o Japão, falando sobre o Japão, a vida inteira. E conheço pessoas que vivem no Japão há 40 anos e que nunca ousaram falar sobre a cultura japonesa. E assim, eu fiquei impressionada com isso que ele falou, e aí eu fui percebendo que aos pouquinhos isso daí foi acontecendo comigo também. Eu falava com mais naturalidade quando eu sabia menos. Conforme você vai estudando mais e você vai vendo que a encrenca é imensa, você vai ficando assim com mais dificuldade de falar daquilo ali. Porque é isso, né? É um universo, é uma complexidade. Então, falar daquilo é falar de um pedacinho e nunca o Japão no Japão, mas tem mais a ver com os afetos, né? Com o que nos afeta daquilo, dessas fabulações que a gente inventa sobre aquilo. Então, e eu fico contente que o Plínio está aqui também, Tiago, porque ele é dessa laia também. Ainda juntou Portugal na história. Então, essa trilha fabulatória em que estamos todos nós, né? E quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que nunca será a coisa dela mesma, né? E é muito legal também. Tem uma espécie de você desencana dessa urgência do pertencimento e descobre as delícias do não pertencimento, assim, né? Exato, e estudando tantos artistas, eu fui chegando à conclusão que, às vezes, tem experiências que até nascem do clichê. O cara, quando começa a se relacionar com aquilo, é um grande clichê, estereótipo, tudo que a gente não gosta. Mas, às vezes, aquilo pode abrir um caminho que pode ser potente. E a questão é não ficar congelado no clichê, mas assim, essa porta de entrada estereotipada, às vezes faz parte do processo, é o que a Carlota Ikeda dizia, né? Então, você começa ali no decalque, só que aos poucos você vai abrindo espaços, vai inventando outra coisa, e aí o fluxo começa, né? As encanterias. Bom, gente, o que vocês acham? Valeu aí nosso papo? Muito, muito sim. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Plínio. Uma alegria imensa poder encerrar dessa maneira esse projeto. Ficou sem palavras mesmo. A gente que agradece, né, Plínio? Muito legal a gente estar aqui, conhecer vocês. Em outro momento a gente conversa mais aí. Pedro não falou nada. A gente conversa mais, então. E eu mando saudações do dia 1º de outubro. Pois é, Plínio. Eu estou no futuro. Você já está no futuro, você já está no 1º de outubro. Então, Obrigado. Boa sorte para nós esse fim de semana tão importante. Pois é. Vamos lá. Vamos lá, né? Então, obrigada, Ti, obrigada a todo mundo. Obrigado. Obrigado. Um beijo, gente. Uma boa noite.